Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui a aula sobre semiologia mamária, tá? Então é uma aula basicamente para a gente aprender coisas relacionadas à mama, né? Então fatores de risco, como que examina uma mama, o sistema de BIRADS, que é um sistema internacional usado para laudos, e os métodos diagnósticos, tá? Essa aula, a princípio, ela não vai ser enfocada, né? Não vai ser focada para câncer de mama, né? Ela vai ser focada para diagnóstico, que é o que um aluno da medicina básica precisa saber, tá? Então, a gente vai iniciar com a epidemiologia. Então, a estatística é de 2014, porém hoje, em 2019, no Brasil, a gente tem em torno de 60 mil casos de câncer de mama por ano, tá? Concentrado, obviamente, nas capitais. Então, isso significa, né, a gente fala, é muito, é pouco, 60 mil? 60 mil corresponde à principal causa de câncer, né, na mulher. Então, primeiro é mama, segundo é intestino, terceiro é colo de útero e quarto pulmão. Significa que, por exemplo, um mastologista de Ribeirão Preto, que é um centro de referência, ele vai operar em torno de 1 a 2 casos de câncer de mama por semana. Então, é bem relevante essa doença, tá? A gente fala que câncer, obviamente, é uma doença rara, mas considerando mama ainda é o principal, né, o principal tumor da mulher. A incidência em São Paulo, obviamente, é um pouco maior, né, a incidência absoluta, mas a relativa, o Rio de Janeiro é o estado com maior incidência relativa. E o estado com menor incidência, provavelmente por subdiagnóstico, é o Acre, tá, com 10,18 por 100 mil habitantes. E quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Então, o principal fator de risco, pessoal, que a gente sempre fala, é ser mulher. Então, quando a gente fala em fator de risco, a gente sempre compara a população, né? Então, obviamente, você ser mulher, comparado, por exemplo, com um homem, né, você tem muito mais risco de câncer de mama. Agora, tirando o fato de ser mulher, o principal fator de risco é idade. Então, quanto mais idosa a paciente, mais risco ela tem de câncer de mama, tá? Uma mulher de 85 anos, nos próximos 5, 10 anos, ela vai ter muito mais risco do que uma mulher com 50 anos. Ah, Gui, mas então por que o pico de incidência do câncer de mama na população é com 55 anos? É muito fácil essa pergunta, né? É porque, obviamente, a gente tem muito mais população em habitantes com 55 anos do que com 85. Se a gente tivesse o mesmo número de habitantes, a gente teria muito mais câncer com 85 anos, tá? Mas vamos dar uma olhada nos outros fatores de risco. Olha só, então, esses são os principais, que é os que vocês precisam focar, pessoal, tá? Então, ó, sexo feminino, tá? Sexo feminino, idade maior que 65 anos, densidade mamária aumentada. O que é densidade mamária? Quando a gente olha uma mamografia, a gente vai ver uma parte branca, que é glândula, e uma parte escura, que é gordura. Então, quando a gente faz uma mamografia numa mulher de 35 anos, por exemplo, a gente vai ter a mama muito branca, tem muita glândula, né? Quando a gente faz numa mulher de 80 anos, a gente vai ter muita gordura. Então, a mamografia vai ser pouco densa, né? O que acontece? Algumas mulheres, não se sabe por quê, elas têm muita glândula, né, muita parte branca na mamografia quando elas já são mais idosas, certo? E isso é considerado uma mama densa. Hoje a mama densa é um dos principais fatores de risco para câncer de mama, tá? A gente não pode falar em mama densa numa menina de 40 anos, mas a gente pode falar sim numa mulher de 60, de 70 anos, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, é a história familiar, mas não é qualquer história familiar. Não é tia com câncer de mama, vó com câncer de mama, não é assim, né? O que a gente precisa? 2 familiares de primeiro grau. O que é primeiro grau? Mãe, irmã e filha. Com câncer de mama
antes dos 40 anos. Esses antes dos 40 anos vocês podem considerar na pré-menopausa, tá? Então, esse sim é um fator de risco importante que leva a gente a pensar em coisas genéticas, tá? Mutações genéticas, então genes que controlam o DNA, genes de proliferação celular mutados, então BRCA1, BRCA2, tá? São também causas, risco muito elevado de câncer ao longo da vida, tá? Tem outros genes, o PTEN, o P53, esses são os principais. A mulher já ter tido de câncer de mama, por exemplo, então vamos supor que ela teve câncer de mama com 40 anos. O risco dela ter um outro câncer de mama ao longo da vida é alto, risco relativo maior que 4 vezes, tá? Se ela já fez uma biópsia com atipias, né? Então com 30 anos ela tira um nódulo, esse nódulo vem com atipias. Não é câncer, mas ela fica com risco aumentado de câncer para sempre, tá? Vamos lá, riscos um pouco menores, então de 2 a 4 vezes. Se ela tiver uma mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa ou antes dos 40 anos. Então, é importante? Mas o principal é se ela tiver dois parentes de primeiro grau mais novos com câncer de mama, tá? E depois tem alguns fatores que é o que vocês gostam, mas que pra gente mastologista não tem muita importância. Então, por exemplo, você ter a primeira gestação após os 30 anos, você ter uma menarca precoce, uma menopausa tardia, você não ter filho, você ser obeso, tá? Uso recente de anticoncepcional TH. Como que funciona isso? O anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Se você usar o anticoncepcional por mais de 10 anos, existe um risco muito pequeno, absoluto, de você ter câncer de mama, um aumento desse risco, tá? A gente não desestimula a mulher a usar anticoncepcional por conta disso, nem se tiver história familiar, isso não tem contraindicação, tá? A reposição hormonal, esse número mágico são 5 anos, então até 4, 5 anos que ela usar essa reposição, ela não tem aumento de câncer de mama. Se ela usar mais 5 anos, cada ano que ela usar, aumenta um pouco esse risco, tá? Outros fatores, uso de álcool pesado, né, diariamente, história pessoal de câncer de cólon, endométrio ovário, dieta gordurosa, baixo consumo de vegetais, são todos fatores de risco. Mas lembrar da gente focar mais nesses principais fatores de risco, ok? Esses que eu pus a flechinha aqui, ó, que vocês estão vendo, são fatores de risco que a gente consegue mudar, né? Então, você pode, por exemplo, não ser obeso, você pode, por exemplo, ter filho, você pode ter filho antes dos 30 anos, tá? São os fatores de risco mutáveis que a gente fala. E os que não tem flecha são os que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, uma idade maior que 65 anos a gente não consegue controlar, tá? Fatores de risco controversos, né? Então, todo mundo fala, a amamentação protege contra câncer de mama. Não é bem assim. A amamentação, ela não tem associação com proteção de câncer. O que tem associação é você ter uma gestação. A gestação, ela faz com que a mama se transforme mais em gordura. E isso faz com que você tenha menos glândula e menos risco de câncer. A amamentação por si só, amamentar ou não protege contra câncer de mama, tá? O cigarro, o câncer de mama é um dos únicos que o cigarro não influencia. Ele influencia para colo de útero, para intestino, para pulmão, para um monte de coisa, ele aumenta o risco. Mas para a mama em si, ele não acontece nada você fumar ou não, tá? Anticoncepcional oral já falei, né? Mais de 10 anos. E a TH, mais de 5 anos também já falei, tá? Bom, quando você encontra um nódulo de mama, pessoal, né? Você está lá no pronto atendimento e encontra um nódulo de mama. A gente automaticamente precisa pensar nessa tríade diagnóstica. A tríade diagnóstica dos nódulos de mama inclui clínica, exame de imagem e uma punção por agulha fina, tá? Por que eu frisei a punção por agulha fina? Porque vocês vão ver que tem vários métodos diagnósticos no final da aula, né? E muita gente confunde, às vezes fala assim, a tríade diagnóstica é clínica, imagem e punção por agulha grossa. Não é punção por agulha grossa, é punção por agulha fina, tá?
Então, por exemplo, a clínica de um nódulo benigno, como que seria? Então, o nódulo você vai palpar, vai parecer uma bolinha de gude na mama. O nódulo é móvel, ele é regular, o tamanho não importa, pode ter 1 centímetro ou 5 centímetros. Não é o tamanho que influencia no fato dele ser maligno ou benigno. Então, a clínica desse nódulo benigno, o nódulo não vai ser fixo, não vai ter alteração na pele, tá? E a clínica de um câncer de mama, como que seria? Seria um nódulo duro, seria um nódulo irregular, seria um nódulo mais fixo. Ela pode ter alteração da pele, do mamilo, tá? Exames de imagem, tá? Exame de imagem é o seguinte, pessoal, vocês vão ver que a mamografia, que é basicamente raio-x, né? Ela é realizada nos rastreamentos principalmente a partir de 50 anos. Algumas pacientes a gente começa a fazer mamografia antes, né? Mas existe uma idade mínima para fazer mamografia, né? E a idade mínima, né? Claro, em casos de exceção, a gente não faz isso para todo mundo. Essa idade mínima é 30 anos, são 30 anos, tá? Em geral, mulheres abaixo de 30 anos, a gente nunca vai fazer mamografia. Mesmo aquela mulher, às vezes com câncer de mama, em geral a gente não faz, tá? E a ultrassonografia, que é aquele do gelzinho, né, que passa o transdutor, a ultrassonografia sim, a gente pode fazer em mulheres mais jovens, mais idosas, tá? Eu digo isso porque às vezes o aluno confunde um pouco, né? Ele fala assim, chegou uma mulher de 25 anos com nódulo palpável, vou pedir uma mamografia. Não, né? A mamografia ela não é feita nessa idade. Tá bom? E muitos colegas às vezes acabam pedindo isso, tá? E a punção por agulha fina, né? Esqueci de dizer. Então a imagem, como que seria a imagem de um nódulo benigno, né? Na mamografia vai aparecer uma bolinha branca, né? No ultrassom a gente fala que é uma imagem hipoecogênica, tá? Ou seja, ela tem uns pontinhos cinzas, ela é uma cinza, ela é uma imagem bem redondinha cinza. Ela vai ter pouca sombra acústica posterior, tá? Ela vai ser bem regular. O maior eixo dela é paralelo à pele, tá? E a imagem, por exemplo, de um nódulo maligno. Na mamografia vai ser um sol, é um nódulo espiculado. No ultrassom, pessoal, também é um nódulo espiculado. A gente vai ter a oportunidade de ver essas coisas na prática, vamos ver as imagens, né? Tá? E, obviamente, a punção por agulha fina no nódulo benigno vai vir célula benigna e no nódulo maligno vai vir célula com atipia, né? Câncer de mama. Então, a tríade diagnóstica te dá uma sensibilidade de aproximadamente 100%, tá? Para a gente diagnosticar nódulo, tá? Uma coisa importantíssima para as provas, né? Como é que funciona, né? Então, se a paciente chegar para você com um nódulo palpável, tá? As provas de residência e a gente, nas nossas provas, a gente sempre pergunta qual que é a primeira conduta quando a mulher chega com um nódulo palpável, né? A primeira conduta é punção por agulha fina. Aí você vai falar, mas você não pode fazer uma mamografia, um ultrassom? Até pode, mas isso é diferente a prova e a prática. Então vamos lá. Por que o Ministério da Saúde fala para quando a paciente chegar com um nódulo palpável a gente já fazer punção direto, tá? Por que o Ministério da Saúde fala isso? Então o Ministério da Saúde ele trabalha em geral com populações mais fronteiriças, populações em que às vezes não tem acesso ao exame de imagem, tá? Então, basicamente, o que se faz? Quando você palpa um nódulo, você pega a agulhinha verde, uma seringa, e palpa o nódulo e coloca, faz uma punção nesse nódulo. Se sair líquido, né, água, é sinal que isso é um cisto. O cisto, vocês vão ver na classificação do BIRADS, que ele é achados benignos, BIRADS 2. Então, a gente não precisaria fazer mais nada para essa paciente, não precisaria fazer imagem, não precisaria fazer nada. Se vier se não vier líquido, vier como se fosse uma secreção serosa, é sinal que é sólido. Aí a gente precisaria pedir imagem, tá?
Aí você vai falar, mas por que não pede a imagem antes de fazer essa punção? Não é melhor? Mais ou menos, porque nessas populações mais distantes, o acesso à mamografia e ultrassom é muito difícil. Então, às vezes, a mulher vai demorar 1 ano para fazer uma mamografia, enquanto o resultado da punção dela vai ser rápido, às vezes vai ser 1 mês. Então, muitas vezes a gente consegue resolver o problema da paciente sem pedir nenhum exame de imagem, tá? Então, só para vocês lembrarem, tá? Isso é uma lição que vocês precisam aprender. Nódulo palpável é nódulo puncionado, tá? Tá ótimo. Bom, falando um pouco de autoexame, então eu coloquei aqui, ó, INCA 2015, saiu no manual do INCA, tá? Posso dar esse manual, mandar para vocês, tá? Olha só, o autoexame, pessoal, há muito tempo já que a gente não propaga. Por quê? Né? O autoexame é o fato da mulher ir no banheiro lá e ficar se palpando a cada dia, né? Para ver se encontra lesão, né? Já foram feitos alguns estudos, tá? E esses estudos, pessoal, eles mostram pra gente que o autoexame, além dele não diminuir a mortalidade por câncer, que é o que a gente gostaria, ele não agiliza o diagnóstico, tá? E ele aumenta os custos do sistema de saúde, ou seja, a mulher, ela vai achar que ela está com um nódulo, vai no médico, o médico vai pedir um exame. E isso não diminui a mortalidade por câncer, já foi feito 1000 estudos quanto a isso, tá? Fora isso, tem um problema ainda pior. Quando ela se palpa, pode ser que ela fale, eu estou me palpando, eu não tenho nada, então eu nem vou no médico. E a gente sabe que as lesões pequenas, elas não são palpáveis. A gente consegue palpar nódulo a partir de 2 centímetros se a mulher tiver sobrepeso, ou às vezes 1 centímetro se ela for bem magrinha, um nódulo bem superficial, tá? Então lembrar que o autoexame hoje ele não só não é indicado, propagado, quando é contraindicado por qualquer órgão brasileiro hoje e mundial também, tá? Então, como examinar a paciente? Isso é mais interessante a gente mostrar, claro, na prática, né? Mas olha só, em relação à recomendação do exame clínico das mulheres, tá? A gente ainda não sabe se ele é benéfico ou não. Quando a gente não sabe se é benéfico, pessoal, o que a gente faz? Em geral, a gente continua fazendo, né? Até a gente descobrir se isso é importante ou não. Então, o exame clínico faz parte de uma consulta ginecológica e, obviamente, vocês precisam saber, tá? Então, como que é o exame clínico de mama? Aqui eu vou passar os passos para vocês terem uma ideia, tá? Claro que isso se mostra melhor numa aula prática, né? E, inclusive, a gente tem vídeos em relação a isso. Então, a inspeção estática, o que a gente vai fazer? A mulher vai ficar sentada, tá? E a gente vai observar, o que a gente vai observar na mama? A assimetria da mama, né? A coloração, ver se tem alguma ferida, ver se tem algum abaulamento, ver se tem alguma depressão, tá? Depois a gente passa para inspeção dinâmica. Como que é a inspeção dinâmica? Inspeção dinâmica, a mulher vai colocar o braço ou as mãos na cintura, vai inclinar o corpo para frente, esse é o primeiro passo. Depois ela vai colocar as mãos para cima, né? Depois a gente vai pedir para ela puxar uma mão contra a outra, lá embaixo, puxar uma mão contra a outra e depois empurrar uma mão contra a outra. Isso tudo a paciente está sentada, tá, pessoal? Palpação de linfonodos. Então a gente vai palpar linfonodos supra e infraclaviculares com 2 dedinhos, como se fosse tocar um piano, tá? E depois a gente vai palpar a axila. Então a axila, como que a gente faz? A paciente pode ficar com a mão na cintura, né? A axila esquerda eu palpo com a minha mão direita. A axila direita eu palpo com a minha mão esquerda. E a gente sempre vai fazer um movimento de cavucar a axila. Não é tocar piano na axila, é cavucar. Então você pega e puxa aquela gordurinha da axila, tá? Palpou os linfonodos, o que eu vou fazer? Eu vou deitar a paciente na maca. Vou deitar com a mão embaixo aqui do pescoço ou com a mão para cima, tá? E aí eu vou iniciar a palpação da mama. A palpação da mama a gente sempre faz
segurando a mama na lateral a gente segura a mama, tá? E com 2 dedinhos a gente vai palpar da auréola para fora, tá? Da auréola para fora. Pega os 2 dedinhos e pressiona essa mama contra o músculo peitoral. Isso é a técnica mais tradicional, técnica que está descrita no Porto. Porém, claro que na vida prática, várias pessoas vão palpar diferente. Vocês vão ver isso e vocês vão se acostumar com o modo mais interessante para vocês, tá? E a gente faz isso nas 2 mamas, beleza. A expressão, pessoal, que é apertar o complexo aureolo-mamilar para ver se sai alguma secreção, ela hoje é opcional pela Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Por quê? Porque a gente sabe que os derrames suspeitos, os derrames mamilares suspeitos são hemorrágicos, unilaterais, uniductais e espontâneos. Se é espontâneo, a gente não precisa, a princípio, apertar a auréola, tá? Bom, então, esse é o primeiro tópico de mama que eu gostaria de falar, né? Focando principalmente a epidemiologia do câncer de mama, tá? Focando os fatores de risco, focando a tríade diagnóstica, certo? Focando as coisas que são ou não recomendadas pelo INCA, autoexame, exame clínico, e focando os passos do exame clínico de mama, ok? Um abraço.